Olá, feras! Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou o Ricardo e você está na Toca do Ratel e seja muito bem-vindo sempre! Essa camisa antiga aqui é a camisa de treino da seleção de basquete da escola, quando eu fazia primeiro e segundo ano. E ela tem o autógrafo da grande Magic Paula, campeã mundial de basquete feminino e medalhista olímpica. O que é que isso tem a ver com o vídeo? Nada, mas eu só queria exaltar o nome dessa nossa grande heroína do esporte. O vídeo de hoje é para tratar dos jogos disponibilizados gratuitamente todos os meses pela Amazon Prime Gaming, para aquelas pessoas que assinam o serviço de streaming. No mês passado não deu tempo para fazer todos os jogos, porque como eu já tive essa ideia de fazer esse apanhado já no dia 20 do mês de maio, ficou muito apertado para cobrir 9 jogos em 10 dias. Mas esse mês agora de junho, eu estou começando um pouco antes e a quantidade de jogos também é menor. No mês passado foram 9 jogos, nesse mês de junho nós temos 8 jogos. Então provavelmente eu vou conseguir fazer um vídeo sobre cada jogo. Se não conseguir fazer um sobre cada jogo, mas pelo menos a maioria eu vou conseguir cobrir. Como eu já falei, esse mês de junho nós temos 8 jogos. Primeiro nós temos o Split Keys. O Split Keys é um colorido jogo de plataforma feito para ser controlável apenas com o dedo. Ou seja, é um formato de jogo meio voltado para celular, né? Mobile. E ele te permite entrar no mundo dos Split Kissers, que são pequenas criaturas que se comunicam através de fluidos corporais e emojis. Deve ser um lixo, mas vamos ver. Com mecânica de deslize para saltar, ou seja, uma mecânica bem realmente de mobile, o Split Keys dispensa botões virtuais e outros elementos das plataformas clássicas. O ambiente de jogo inclui temas de poliamor e gênero fluido e identidades não binárias. A história ocorre em 2 níveis, na metanarrativa dos Split Kissers e no conto ilustrado pela mão de Ymer, cujo corpo serve de plano de fundo ao jogo. Aparentemente o jogo não tem história nenhuma, né? Ele parece ser um jogo muito simples, pelo menos no manuseio, na jogabilidade. Parece ser desses jogos mais simples de celular, só de deslizar o dedo. E história também não parece ter nenhuma história significativa. O que parece realmente é que ele é só um panfleto. Mas vamos ver. Se der tempo eu vou testar para a gente ter uma ideia melhor e aí poder fazer um julgamento melhor do jogo. Em seguida nós temos o Mugsters. É um jogo de quebra-cabeça baseado na física, cheio de ação acelerada, com níveis abertos. Neles você precisa ser mais rápido, mais esperto e mais habilidoso que seus inimigos, experimentando diversos veículos, armadilhas e explosivos no ambiente. O foco de Mugsters é a criatividade. Muito bem, um jogo de quebra-cabeça que envolve física, mas também não parece ter nada assim demais de história, de nada disso. Pelo menos no resumo não fala disso, de nada nesse sentido. Vamos testar também e ver se sai disso. Só desse teste de... Porque isso aí é praticamente um teste de engine. Você fazer um jogo de quebra-cabeça baseado na física. Em seguida nós temos o Batman, The Telltale Series. É um jogo episódico de aventura gráfica de point and click de 2016, desenvolvido e publicado pela Telltale Games e distribuído pela Warner Bros. O jogo é baseado no personagem Batman de Bob Kane e Bill Finger, embora não esteja ligado a qualquer adaptação anterior do trabalho no cinema ou em outros meios de comunicação. Após o lançamento, recebeu críticas mistas, que elogiaram a atmosfera, as sequências de ação e a fidelidade aos mitos do Batman, mas criticou por questões técnicas. A trama recebeu respostas mistas também. Bom, aqui é um jogo de Batman, só isso aí já tem um apelo muito grande, e a questão das críticas foram mistas, mas fala que elogiaram a atmosfera e as sequências de ação, que no caso é o mais importante em um jogo de super-herói, principalmente quando se fala da atmosfera do Batman. Se eles conseguiram criar a atmosfera de Gotham, né, e as sequências de ação são boas, essas questões técnicas tem que ver o que é, só se for alguma coisa que realmente impossibilite ou atrapalhe muito a jogabilidade. Se não, tem tudo para ser um jogo interessante. É um jogo que não é novo, 2016, mas que eu realmente nunca joguei, nunca testei. Vou fazer o gameplay desse jogo e lançar aqui no canal. Em seguida temos o Lost in Harmony. É um jogo musical com elementos de plataforma. É bem simples em todos os seus aspectos, desde seus gráficos, passando pela história até a jogabilidade. A história é simples, mas é dividida em 2 campanhas, a de Kaito e a de Mirai, sendo que Kaito tem uma bela amizade, além de estar na friend zone com a Aya. Já a aventura de Mirai
é menos triste e mais eletrizante, já que Mirai é um robô em busca de sua liberdade. Aqui é um jogo tipo esse jogo atual que tá bombando, o Friday Night Funkin', né? Você vai vir nas notas ali, você vai apertando a sequência, deve ser mais ou menos isso. E aí tem esses elementos de storytelling, que deve ser interessante. Então deve ser um jogo bem feito, deve ser um jogo bonito, tem um pouco ali de storytelling. A gente vai ver direitinho como é que ele funciona. Pretendo testar todos, né? Como eu já falei, fazer um videozinho curto de início ali, de gameplay de cada um. Então, vamos ver se dá tempo de fazer todos. Se não der tempo de fazer todos, pelo menos uma parte deles eu quero fazer. Depois, Newfound Courage. É um jogo que conta a história de Alex, começando na estranha cidade de Silver Pine, que abriga o The Vault, um misterioso instituto que contém o conhecimento de uma civilização há muito morta. Alex deve explorar os muitos mistérios do Vault e ajudar os habitantes coloridos que ele encontra ao longo do caminho, enquanto aprende a entender e aceitar seus sentimentos por outro jovem chamado Jake. Aparentemente também é um jogo que apresenta o tema meio panfletário, embora pareça ter uma trama interessante, inclusive uma trama parecida com o do jogo que a gente apresentou aqui do mês passado, o Edgar Bok Bok em Bulzac, inclusive na extensão, que o resumo aqui fala que o jogo é estimado em 3 horas. Então parece ter uma trama parecida com o Edgar. Vamos fazer a gameplay dele e vamos jogar aqui. Vamos ver se essa história funciona com esse lance meio panfletário, mas apesar disso, o jogo parece ter uma trama, o que é interessante. Se essa questão panfletária conseguir encaixar com a trama, sem tornar a trama, que é para ser o principal, tornar em algo secundário, é excelente. Vamos ver. Em seguida temos BFF or Die. É um jogo de quebra-cabeças cooperativo, adorável e louco, que você pode jogar com até 4 jogadores. Aqui você é um extraterrestre que viaja no tempo e que foi enviado para a Terra numa perigosa missão de resgate. Utilize as suas engenhocas para ultrapassar os perigos e sobreviver. Aqui é mais um jogo de quebra-cabeça. Nós temos muitos jogos de quebra-cabeça, a Amazon apresentando nessas promoções que eles fazem, desses jogos que eles oferecem para quem assina o serviço de stream. E como essas empresas indie costumam fazer muito esses jogos de quebra-cabeça, que são jogos mais simples na questão de técnica, de mecânica, de engine propriamente dito, ela oferece muito esses jogos. Vamos ver esse BFF or Die, se ele é um jogo interessante. Em seguida temos o Frog Climbers. O Frog Climbers é importante a gente salientar que ele é um jogo do mês de junho, mas ele entrou ainda no mês de maio. Então, como ele entrou ainda no mês de maio, e o período geralmente é de 30 dias que o jogo fica disponível, ele vai sair antes do final do mês de junho. Ele está previsto para ser retirado no dia 25 de junho. Então quem tem interesse de jogar o Frog Climbers tem já que se adiantar. Ele é um jogo de grupo, onde você e amigos jogam como sapos escalando montanhas, usando todos os truques sujos do livro para chegar ao topo primeiro. Um canalha, agarre-se ao seu oponente e use-o como um degrau em seu caminho para a glória. Tudo é permitido no amor e na escalada. Pai, esse jogo é bem doido mesmo. Esse jogo vai ser bem doido e bem engraçado. Pelas fotos, você vai fazer um jogo de escalada com o sapo. E aí você pode empurrar o outro e derrubar. E deve ser bem divertido para jogar com amigos. Essa questão aqui ele disse que é um jogo que você pode jogar com amigos. Então realmente pela temática aqui, se der para jogar com amigos, deve ser bem divertido, bem engraçado. E deve proporcionar muitas risadas, muitas gargalhadas. E até algumas confusões, dependendo de quem esteja jogando. Até deve ter algumas confusões, né? Alguém deve ficar com raiva porque caiu e... Alguém deve ter ficado com raiva porque caiu do outro, né? Foi derrubado, né? E para finalizar, temos o Mana Spark. É um título brasileiro produzido pelos estúdios Behemoth e Kishimoto. Um RPG de ação 8-bit com elementos de roguelike, que chama atenção pela pura simplicidade em termos de gameplay. Explore mapas procedimentalmente gerados, enfrente inimigos aleatórios com um sistema de combate pouco elaborado e avance. Esse, no entanto, é o charme do jogo. O título é consideravelmente desafiador. Esse jogo aqui eu não sei. Tem tanto roguelike com elementos de RPG já hoje disponíveis e bem com visual legal,
bem feitos. Só se realmente a gameplay dele, já diz aqui que é uma gameplay simples, mas desafiador. Se for um jogo muito legal assim, não sei. Eu acho difícil de ser um jogo que encaixe diante do mercado hoje dos roguelikes. Mas pretendo testar ele também, inclusive a primeira gameplay que eu vou fazer dessa lista vai ser dele. Por quê? Porque ele já entrou na metade praticamente de maio, então ele vai ficar disponível só até o dia 18 de junho, mas realmente eu não tenho muita expectativa em relação a esse jogo. Agora eu quero saber de vocês, comentem aqui se vocês já jogaram algum desses jogos, se pretendem jogar. Não se esqueçam de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para receberem sempre as notificações desses vídeos, inclusive de gameplay que eu vou fazer. Mais uma vez, conto com vocês e até a próxima! Até a próxima! Deixa no celular para tocar no sininho.